Entre 1822 e 1889, o Brasil era conhecido como Império do Brasil, uma monarquia constitucional que pela maior parte do tempo foi governada pelo imperador Dom Pedro II. O período imperial do Brasil é até hoje visto como uma época dourada da história brasileira, principalmente devido ao reconhecimento internacional, poderio militar e certa estabilidade política daquele período. Situação bem diferente do que era vivido no resto da América Latina, com repúblicas instáveis e ditatoriais. Isso faz muitos pensarem que o Brasil foi a única monarquia independente da América, mas esse pensamento é bem equivocado. Em outras situações, em outros países, houve casos de monarquias, planos de estabelecer monarquias e até pessoas que se autoproclamaram monarcas, que apesar de não terem dado certo, algumas marcaram a história de seus respectivos países. Hoje, vamos falar um pouco sobre o passado monárquico do continente americano, citando caso por caso e explicando como os governos se desenrolaram em cada país. Aqui vamos desconsiderar os governos coloniais, as antigas civilizações americanas e os países membros da Commonwealth ou de alguma outra coroa europeia. Antes de tudo, já sabe, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir nossas páginas paralelas. Aliás, na nossa página oficial da rede vizinha, temos vídeos exclusivos toda semana para ampliar seus conhecimentos. Você também pode considerar em se tornar um membro oficial, já que assim você vai ter acesso a vídeos antes do lançamento, enquetes exclusivas para os próximos temas e poderá ser citado no começo de cada vídeo como apoiador. Sem mais delongas, sem mais conversa, bora pro vídeo. Assim como nós, o México foi um império em duas ocasiões, mas as duas tiveram resultados bem caóticos. Em 1821, com a vitória dos rebeldes mexicanos contra o poder colonial espanhol após anos de uma violenta guerra de independência, é formado o primeiro Congresso mexicano, que estabeleceu o Plano de Iguala, um projeto de governo que visava transformar o México numa monarquia constitucional e católica, e o trono inicialmente seria oferecido a Dom Fernando VII, o rei da Espanha. O projeto do Plano de Iguala buscava a união pessoal com a Espanha, onde o país possuiria a autonomia política, mas teria um monarca hispânico como chefe de Estado, situação parecida com a que hoje ocorre entre o Canadá e o Reino Unido. No entanto, o monarca espanhol não só rejeitou a proposta, como também não reconheceu a independência mexicana e proibiu qualquer outro membro da Casa Real Espanhola de aceitar o trono. Sendo assim, o conceituado general mexicano Agustín de Iturbide, que já tinha grande moral entre o povo e o exército por nunca ter perdido uma batalha, é declarado imperador constitucional do México. Ele foi coroado em 19 de maio de 1822, sob o nome de Agustín I. Sob seu reinado, o país conquistou o reconhecimento dos Estados Unidos e garantiu a unidade do antigo vice-reino da Nova Espanha, incorporando os territórios da América Central e grande parte do atual oeste americano, conseguindo a maior extensão territorial da história mexicana. O grande desafio para Agustín de Iturbide foi sem dúvida a edição da primeira Constituição. Dentro do Congresso haviam apoiadores e opositores, que não concordavam com a ideia de uma monarquia e eram favoráveis a uma república federal, tal como era nos Estados Unidos. A partir daí, boatos de conspirações e planejamentos de golpe de Estado fizeram o jovem Agustín I ficar cada vez mais paranoico com o medo de ser derrubado. Por isso, ele dissolveu o Congresso no começo de 1823, gerando revolta na população e nos altos comandos militares. Em março, os comandantes e veteranos da Guerra de Independência, Vicente Guerreiro e Antônio Lopes de Santa Anna, declararam a rebelião ao Império. Para evitar mais instabilidades e um possível assassinato, Agustín I abdicou no dia 19 de março de 1823, partindo com sua família e apoiadores para a Itália e posteriormente para Londres. O novo Congresso foi formado, que proclamou a República como os Estados Unidos Mexicanos. Apesar disso, Agustín de Iturbide começou a estar a par da situação política no país e soube da grande estabilidade que a sua abdicação havia deixado. Por isso, ele retornou ao México no ano seguinte a fim de auxiliar na pacificação. No entanto, o novo governo republicano temia que a presença do antigo imperador reacendesse o espírito monarquista. Por isso, assim que retornou ao país, Agustín de Iturbide foi preso e levado a Tamaulipas, onde foi fuzilado em 19 de julho de 1824, morrendo com ele a primeira experiência monarquista do México, mas não a única. A República no México resultou em períodos de guerras civis, separatismos, perdas de territórios e anarquia.
Em 1858, sobe ao poder o liberal Benito Juárez, que, a fim de amenizar a situação econômica, suspendeu o pagamento das dívidas com o Reino Unido, França e Espanha. A decisão gerou revolta nos países europeus, principalmente na França, que na época era governada pelo imperador Napoleão III. Com apoio britânico, espanhol e da Igreja Católica, os franceses invadiram o México em dezembro de 1861, tomando a capital pouco tempo depois e estabelecendo o Segundo Império Mexicano com o apoio dos conservadores. O plano de Napoleão III era criar um governo aliado aos interesses franceses e manter a influência nas Américas. O trono foi oferecido a vários príncipes europeus, mas foi aceito apenas em 1864 pelo arquiduque austríaco Maximiliano de Habsburgo, irmão do imperador Francisco José. Maximiliano chegou ao país em 10 de abril e, acompanhada de sua esposa Carlota da Bélgica, teve o interesse em reconstruir o México após décadas de conflitos civis e torná-lo uma grande potência. O imperador estabeleceu festas para promover ações de caridade, proibiu o castigo físico, devolveu terras a povos indígenas e cedeu mais direitos à classe baixa, o que lhe valeu o apoio e reconhecimento de grandes personalidades da época. Entretanto, os planos de Maximiliano para o México iam contra os planos imperialistas de Napoleão III, se recusando a ser um estado fantoche. Somado a questões políticas com estados germânicos da Europa Central, pouco a pouco, a partir de 1865, a França foi retirando seu apoio a Maximiliano, o fazendo ter que recorrer a outros países para o reconhecimento e apoio, incluindo o Brasil, situação que eu já expliquei nesse vídeo aqui. A imperatriz Carlota também se empenhou na defesa da frágil monarquia mexicana, chegando a viajar para a Europa em busca de novos aliados e do apoio do próprio Papa. No entanto, a guerrilha republicana continuou em conflito com as tropas imperiais e, com o fim da Guerra Civil Americana, os Estados Unidos passaram a fornecer apoio político e logístico aos republicanos, já que temiam perder a influência no México e no resto da América Latina para algum país europeu. Em 19 de maio de 1867, o exército mexicano chegou em Querétaro, onde o imperador já se encontrava isolado e com os poucos aliados que lhe restavam. Ele foi preso, julgado no tribunal militar e condenado à morte. Apesar dos apelos de diplomatas europeus, Maximiliano de Habsburgo foi fuzilado em 19 de junho de 1867. Com ele, morreu o Segundo Império Mexicano. Até hoje, existem descendentes da Casa Imperial Mexicana, mas ao contrário do Brasil, a maioria de seus membros não possuem qualquer interesse político no país, e muito menos moram por lá, fazendo o movimento monarquista não ser tão engajado como é aqui no Brasil. O Haiti é conhecido por ser um país pobre e devastado, sendo a nação mais pobre das Américas. Por outro lado, possui uma história cheia de lutas, conflitos e experiências únicas de governo. O Haiti se tornou independente em 1804, após 12 anos da Revolução Haitiana, que derrubou o governo colonial francês. A Revolução foi a única revolta de escravizados bem-sucedida da história e deu origem à primeira nação negra das Américas. 9 meses depois da independência, o general Jean-Jacques Dessalines se autoproclamou imperador do Haiti, seguindo os passos de Napoleão Bonaparte, sob o nome de Jacques I. Sob seu governo, os brancos foram colocados como cidadãos de segunda, onde foram proibidos de ter propriedades, voz nas assembleias nacionais e participação no exército. A existência de uma nação governada por ex-escravizados e as condições que os cidadãos brancos viviam era vista como uma ameaça pelos países vizinhos, principalmente os Estados Unidos, que impuseram um bloqueio a partir de 1805. O bloqueio isolou a nação do resto do mundo, que teve que recorrer a uma economia de autossuficiência. O imperador Jacques I estabeleceu um sistema de trabalhos forçados e plantações de açúcar e tabaco, situação análoga à escravidão vivida em tempos coloniais. O monarca e seus aliados também passaram a viver no luxo e conforto, enquanto a população vivia na pobreza que os anos de guerra trouxeram. Devido a isso, uma conspiração resultou no golpe de Estado de 17 de outubro de 1806, onde o imperador foi deposto e executado, com o país sendo dividido entre o Estado do Haiti, governado por Henri Christophe e de maioria negra, e a República do Haiti, governada por Alexandre Pétion e de maioria mulata. Em 1811, o então presidente do Estado do Haiti, Henri Christophe, se autoproclamou rei, com o objetivo de conseguir a reunificação do país e reconhecimento da Europa. Um de seus primeiros atos foi a instituição de uma nobreza haitiana, criando 4 títulos de príncipe, 7 de duques, 22 de condes, 40 de barões e 14 de cavalheiros. Fundou também um colégio de armas, a fim de prover brasões para os nobres, e estabeleceu a sede do governo na Citadelle La Ferrière,
uma gigantesca fortaleza construída para impedir ataques franceses. Apesar de todo investimento no exército, nobreza e na instituição de um código legal, o rei Henri I sempre foi bastante impopular e as ameaças de golpe só realçaram essa impopularidade. Em 8 de outubro de 1820, atordoado e paranoico com as ameaças de golpe, o rei tira sua vida e o vácuo de poder dá a oportunidade da República do Haiti se reunificar com o norte. O Haiti alcançou sua máxima extensão durante a ditadura de Jean-Pierre Boyer, que conquistou a parte leste da ilha de Santo Domingo e tornou toda a região parte do Haiti. No entanto, o ditador foi derrubado em 1843 e os governantes posteriores não souberam manter a unidade nacional, com a parte leste da ilha se tornando independente em 1844 como a República Dominicana. A independência só gerou mais conflitos internos entre os chefes militares haitianos, até que Faustin Soulouque tomou o poder em 1847. A fim de perpetuar e manter a unidade política do Haiti, Faustin Soulouque se autoproclamou imperador do Haiti em 1849, sob o nome de Faustino I e declarando o Segundo Império Haitiano. O novo imperador logo se tornou um autocrata sanguinário. Ele massacrou boa parte da população mulata e colocou apenas aliados negros no poder. Faustino I também criou uma polícia secreta e um exército pessoal, tentando várias vezes invadir e reconquistar a República Dominicana. As incursões militares mal sucedidas só afetaram a economia e a impopularidade do monarca, que logo resultou em conspirações entre os chefes militares. Em 1859, uma rebelião do general Fabre Nicolas Geffard o forçou a abdicar e fugir do país. Faustino I fugiu com sua família e aliados para a Jamaica, mas levou grandes quantidades de ouro e boa parte das reservas do banco haitiano, deixando o país ainda mais endividado e em uma situação crítica. Apesar de momentos de certa estabilidade e aos poucos ser reconhecido pela comunidade internacional, o Haiti é até hoje um dos países mais pobres e atrasados do mundo, além de ser vítima de desastres naturais, viver em crises políticas e muitas regiões estarem dominadas por gangues e grupos paramilitares. Na América Central, na costa da Nicarágua e Honduras, existe um povo nativo resultado da miscigenação de negros e indígenas, os mesquitos. Atualmente, essa etnia vive em suas próprias cidades e reservas da Nicarágua, mas há séculos atrás construíram uma unidade política autônoma, sendo um dos poucos povos que conseguiram resistir com sucesso à dominação de potências europeias. As origens da monarquia dos mesquitos é desconhecida, mas em 1650 os britânicos chegaram na região e entraram em contato com um poderoso cacique, que foi chamado por eles de Old Man. O chefe indígena foi até o Reino Unido e firmou uma aliança com o rei George II da Grã-Bretanha, onde em troca de armas para se defender de espanhóis e franceses, o território mesquito foi cedido aos ingleses para construir assentamentos, enviar colonos e extrair matéria-prima. Pouco a pouco, a população inglesa foi sendo mesclada à população indígena, o que influenciou na língua, costumes, nomes europeus e religião protestante. Dentro do reino mesquito, o rei servia como mediador entre os europeus e os nativos, servindo também como líder militar. Mas as questões administrativas e políticas estavam nas mãos dos caciques, sendo esse um dos poucos casos onde uma organização política indígena estava organizada em um estado. Em 1740, todas as regiões habitadas pelos mesquitos se tornaram um protetorado britânico, a Costa dos Mosquitos. Os britânicos cada vez mais impuseram sua influência sobre a região, até que no século XIX o interesse britânico pelo território foi diminuindo, e em 1860 os ingleses assinaram o Tratado de Manágua com a Nicarágua, onde cederam parte da soberania da Costa dos Mosquitos para o país, que por sua vez o transformou numa reserva, onde o título de rei foi rebaixado para chefe supremo. Em 1894, com a presidência de José Santos Zelaya, o território foi oficialmente incorporado à Nicarágua e uma parte do norte de Honduras, acabando assim com a única monarquia indígena das Américas. Atualmente, os mesquitos ainda habitam a região, possuindo bastante influência britânica e de religião protestante. Um caso bem particular para se falar por aqui é o desconhecido e quase esquecido Reino da Araucânia e Patagônia, um projeto de monarquia na região do Cone Sul, organizado por um europeu, que além de estabelecer uma monarquia na América, tinha o objetivo de manter a autonomia dos povos indígenas da região. O reino foi estabelecido em 1860 pelo aventureiro francês Aurélie Antoine de Tours, no ano de 1860. Nominalmente, o reino abrangia os territórios habitados pela população patagônica da atual Argentina e uma pequena parte do atual Chile, que na época eram habitados por povos indígenas como os Mapuches e os Tehuelches.
No entanto, Aurélie Antoine jamais exerceu soberania sobre os territórios reivindicados, com a maior parte do domínio estando na aldeia de Perquenco, declarada como capital. Os chefes indígenas, chamados de loncos, eram constantemente atacados por argentinos e chilenos que queriam tomar as posses de suas terras e acreditavam que com uma liderança europeia teriam mais chances de ter o devido reconhecimento. Autodeclarado como Antoine I, o monarca enviou várias cartas para o governo francês pedindo pelo reconhecimento, que desde cedo foram rejeitadas. O consulado francês em Buenos Aires o considerou como louco e o reino da Araucânia e Patagônia nunca foi reconhecido pelos demais países. Em 1862, Aurélie Antoine foi capturado e internado no hospital psiquiátrico no Chile e, posteriormente, foi exilado para a França, onde foi solto. Ele tentou por diversas vezes voltar à região a fim de reaver seu projeto, mas sua viagem sempre foi impedida pelas autoridades argentinas e chilenas. Aurélie Antoine de Tunes faleceu em 1878 e, em 1883, os territórios mapuches e tehuelches foram anexados à Argentina e Chile. Apesar de não ter tido filhos, muitos apoiadores e admiradores da ideia continuaram reivindicando a sucessão do reino, existindo uma linhagem que chega até os dias de hoje. O atual pretendente se autoproclama como Antoine IV e vive na França, de onde lidera um movimento pela restauração do reino. Outro esquecido plano de estabelecimento de um regime monárquico nas Américas ocorreu no Peru e foi defendido por grandes nomes da independência do país. Desde os tempos pré-colombianos, as sociedades do atual Peru estiveram sob domínio de regimes monárquicos, desde o antigo Império Inca até a colonização da coroa espanhola. Em 1821, o primeiro governo independente do país foi o Protetorado, onde o general argentino José de San Martín foi declarado protetor supremo do Peru, com o objetivo de escrever a primeira Constituição Nacional. San Martín propôs o estabelecimento de uma monarquia no novo país, a fim de obter o reconhecimento de países europeus e imitando a criação do Império Mexicano. Bernardo de Monteagudo, um dos braços direitos de San Martín, era um monarquista convicto e temia que sem uma instituição forte que unisse o povo peruano, o país cairia facilmente na anarquia e guerras civis. Por isso, os títulos nobiliárquicos de origem hispânica, utilizados por crioulos e espanhóis no Peru, mas sem mais o vínculo com a antiga metrópole e sendo adotados como títulos peruanos. San Martín também fundou a Ordem do Sol, que estabelecia títulos hereditários aos membros, e a Sociedade Patriótica de Lima, que tinha como objetivo difundir um sentimento monárquico através do periódico El Sol de Perú. Também foi enviada uma delegação para encontrar príncipes europeus que pudessem assumir o trono peruano. A delegação entrou em contato com Augusto Frederico de Hanover, duque de Sussex, Leopoldo de Bourbon Duas Sicílias, neto do rei Dom Fernando VII da Espanha, Maria Clementina da Áustria, arquiduquesa e irmã da imperatriz Dona Leopoldina do Brasil, e finalmente o duque de Saxe-Coburgo-Gotha, que futuramente seria o rei da Bélgica. Esse último chegou a se interessar pela proposta e teve algumas reuniões com a delegação peruana. No entanto, em 1822, José de San Martín se viu forçado a renunciar ao cargo de protetor do Peru, devido a conflitos internos e ameaças de golpe. Pouco depois, a Assembleia Nacional Constituinte declarou o país como uma república, fazendo com que os planos de monarquia, que eram apoiados pela aristocracia, ficassem totalmente esquecidos. Sim, o país que definiu o conceito de democracia na modernidade também teve um projeto para se tornar uma monarquia. Quando ocorreu a Guerra de Independência dos Estados Unidos da América, muitos grupos formados por senhores de terra e pensadores iluministas discutiam qual seria a melhor forma de governo para o novo país. Em 1783, pouco tempo depois do fim da guerra e o reconhecimento da Grã-Bretanha e antes da edição da primeira Constituição, existiu o rumor de que o general George Washington chegou a receber uma proposta para se tornar rei. Isso se devia ao fato de que, na época, a maioria dos países ocidentais contavam com esse regime, principalmente do modelo absolutista, ressaltando ainda a grande popularidade do general. No entanto, a história conta que Washington teria recusado a proposta por acreditar na soberania do povo americano e no sistema republicano. Não se sabe se essa história é bem verdade, com muitos acreditando que ela foi, na verdade, uma armação política para minar a popularidade do presidente. Em 1786, outra proposta foi apresentada, dessa vez por representantes do Congresso Continental e representantes do Exército americano, que enviaram a Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, uma sugestão oficial para tornar o novo país um reino, e o monarca seria o príncipe prussiano Henrique de Hohenzollern. Uma carta oficial chegou a ser enviada para o príncipe. No entanto, foi retirada antes que o mesmo pudesse responder,
Portanto, é impossível saber se ele teria aceitado ou não. Outro caso esquecido foi na Argentina, durante o processo de independência do vice-reino do Rio da Prata e o estabelecimento do Congresso de Tucumã, onde o movimento buscou pelo estabelecimento de uma monarquia em todas as antigas possessões espanholas da América do Sul, buscando não apenas a independência, mas a unidade política. O plano foi desenvolvido por grandes nomes da independência argentina, como Manuel Belgrano, Bernardino Rivadavia e José de San Martín. Inicialmente, o plano era coroar um descendente da realeza inca como rei, a fim de restaurar o antigo império, que, segundo eles, era um grande símbolo de americanismo. O candidato seria Juan Bautista Tupac Amaru, irmã de José Gabriel Tupac Amaru, que em 1781 liderou a maior revolta indígena do Peru colonial. No entanto, o projeto inicial não foi continuado, tanto pelo fato dos congressistas acharem um absurdo ter um monarca indígena, tanto também pelo fato de que o projeto visava transferir a capital de Buenos Aires para Cusco. Posteriormente, o plano buscou um príncipe da realeza europeia, a fim de conseguir apoio internacional e reconhecimento. O trono foi oferecido para alguns príncipes como Carlos de Parma e Sebastião de Bourbon, porém, por serem crianças na época, seus respectivos tutores não aceitaram. No final, o movimento republicano conseguiu prosperar e instaurar um sistema desse na Argentina, que na época tinha o nome de Províncias Unidas do Rio da Prata. Além dos casos já citados, existiram também algumas vezes onde cidadãos comuns se autoproclamaram reis, imperadores ou até príncipes em países americanos. O caso mais conhecido foi o de Joshua Abraham Norton, um cidadão britânico que, após perder sua fortuna em investimentos mal-sucedidos, perdeu a sanidade e passou a se declarar como imperador dos Estados Unidos em 1859 e posteriormente protetor do México a partir de 1863. Apesar de inicialmente ser zombado e não ser levado a sério, muitos passaram a reverenciá-lo como monarca, em forma de protesto ao descaso do governo americano com a região recém-anexada da Califórnia. Karl Lamp foi um imigrante alemão que, em 1867, se autoproclamou Sapa Inca, título dos antigos soberanos do Império Inca. Ele contou ainda com o apoio de populações indígenas que sempre protestaram pelo descaso do governo com seus territórios. Lamp chegou a viajar diversas vezes para a Europa, a fim de angariar fundos para a criação de um exército que reunificasse o Tawantinsuyo, o antigo Império Inca. James Harding Hickey foi um autoproclamado príncipe que declarou a independência das ilhas brasileiras de Trindade e Martim Vaz, nomeando-as como Principado de Trinidad em 1895. Embora tenha ganhado certa atenção de jornais da época, suas reivindicações foram ignoradas e ridicularizadas pelo mundo, com as ilhas sendo ocupadas pelo Brasil em 1895. A monarquia não foi uma forma de governo tão popular e implementada no continente americano, mas ainda assim chegaram a marcar as histórias de seus países. Você acha que se algum dos casos mencionados tivesse dado certo, a situação desses países seria diferente? Você se considera um monarquista? O que você acha sobre esse sistema? Inclua sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau.